Boa noite, nós estamos aqui na Unila, em Foz do Iguaçu, com o deputado Goura aqui, que está visitando a cidade de Foz do Iguaçu. E o deputado Goura, que defende muitas questões do meio ambiente, a questão indígena, a questão da reforma agrária, veio aqui hoje conversar com a questão indígena. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo em Foz do Iguaçu. É um prazer enorme ter com o senhor. O que nós podemos fazer para melhorar essa questão indígena aqui nesses conflitos que tem em todo o estado do Paraná? Bom, antes de tudo, boa noite, Serigueli, boa noite a todos aqui que vão nos escutar, vão nos ver. Bom, assim, o nosso mandato, Serigueli, a gente está comprometido com a busca de uma valorização dos direitos humanos, dos povos originários. Eu, desde antes de tomar posse, me comprometi em visitar as aldeias e é o que eu tenho tentado fazer. Esse ano a gente visitou Alcuí, visitamos Santa Helena, visitamos Guaíra, as aldeias também do litoral paranaense, ali na região de Curitiba. Ainda faltam várias para a gente visitar, mas a ideia que eu entendo que a gente tem que mostrar a presença indígena no Paraná, ela existe, ela tem que ser reconhecida, tem que ser valorizada, a gente tem que ter uma política pública efetiva, com uma vontade política muito bem definida, para trazer dignidade aos povos indígenas, para trazer o que lhes é de direito, essa dívida histórica que nós temos com os povos originários. Aqui no Oeste a gente tem toda a situação que necessita da regularização fundiária, os conflitos com Itaipu, mas não é só aqui, é no Paraná inteiro. Falta uma política pública, como eu disse, muito bem definida, uma vontade política. A questão das escolas indígenas, que precisam de reformas, precisam ser implantadas onde ainda falta. A questão da saúde indígena, que desde o início do ano a gente viu os ataques que o governo federal fez na tentativa de municipalizar a saúde indígena, que seria desastroso para os povos indígenas. E a gente está vendo um governo federal que está atacando frontalmente os princípios constitucionais que defendem, que garantem aos povos indígenas a sua autodeterminação. E a gente tem que resistir, a gente tem que se unir. Eu tenho falado muito que é necessário juntar as lutas, a luta pelo meio ambiente, a luta pela terra, a luta pela reforma urbana, a luta pela mobilidade. Ela não é distinta da luta dos povos indígenas. Então, a gente está aqui para reforçar esse compromisso e hoje é uma audiência pública para a gente escutar as lideranças, para a gente saber como que nosso mandato e as entidades todas podem se posicionar para serem, de fato, uma força auxiliar na autodeterminação dos povos indígenas aqui no Paraná. É importante a sua presença aqui, é importante essa discussão com todas as lideranças indígenas, porque a gente tem sentido do governo federal, esse governo é muito violento, né? E está com muitos interesses em cima das áreas indígenas na questão dos minérios, né? Então, a importância da discussão política desse processo e dar essa visibilidade nesse processo. O senhor acredita que nós vamos conseguir discutir essas demarcações nesse governo com toda essa pressão política que ele tem contra a questão indígena? Eu entendo que a maré é contrária a tudo que a gente está defendendo, né, os direitos humanos, os direitos dos povos indígenas, mas isso vai exigir da gente mais resistência, mais criatividade, mais força de vontade para que os retrocessos não cheguem ou não venham com tanta força. Eu talvez seja um pouco pessimista no sentido de achar que neste governo a gente vai conseguir avançar nas demarcações, mas a gente tem que garantir que não haja um retrocesso, garantir que as terras que estão aí sejam defendidas, sejam resguardadas e que os povos indígenas, com todas as suas peculiaridades, com suas, características próprias e singulares, sejam devidamente respeitados. Por isso a questão da municipalização é um retrocesso e graças a essa mobilização nacional que ocorreu, que teve o protagonismo das lideranças indígenas, com o apoio de mandatos, de parlamentares, de entidades comprometidas nessa luta, não ocorreu agora. Mas a gente não pode baixar a guarda, a gente tem que estar atento. Posso mostrar aqui, Serigueli, se você me permitir. Nosso mandato promoveu aqui, estamos lançando aqui em Foz do Iguaçu, essa cartilha Paraná Indígena, mostrando uma cartilha para valorização da herança cultural, da presença dos indígenas no nosso estado. A gente tem um estado com nome indígena, 131 municípios do Paraná têm nome indígena. Então a gente está querendo com isso que os juruás, que a população branca, a população urbana, saiba dessas origens e passe cada vez mais a respeitar. Aqui também
mostrar aqui um mapa que a gente produziu. Então, a presença indígena ela é uma constante em todo o estado, de leste a oeste, de norte a sul. E a gente precisa valorizar, precisa reconhecer, precisa ter casas de passagem dignas nas cidades. O que a gente tem em Curitiba é vergonhoso, ainda falta muito para conferir dignidade principalmente os caigangues que vão à cidade ali para vender o artesanato. E, enfim, toda a região do nosso estado precisa valorizar, precisa reconhecer. E nós fizemos até, políticas deputado, públicas. O ano passado nós fizemos uma discussão. Vou deixar para você essa aqui. Ó. Obrigado, eu que agradeço, obrigado. E o ano passado nós fizemos uma discussão lá em Planalto, que tem um tema aldeia indígena, uma discussão que está começando lá. E o antropólogo que foi lá falou todos os caminhos, as estradas que tem no Paraná eram caminhos indígenas. Então, às vezes, a pessoa falava, quem não fala que não tinha os indígenas aqui no Paraná, tinham chamado coroados no começo lá do século retrasado, né? Sim. E estava todo esse processo. Então, quero dar os parabéns ao senhor, estamos todos à sua disposição e juntos vamos trabalhar para defender os mais pobres, que vem sendo massacrado por esse governo de extrema-direita, de ultradireita, um governo que taxa seguro-desemprego, e hoje eu vi que ele estava querendo privatizar as creches, deputado. Eu não sei onde nós vamos com isso. Mas quero dar os parabéns, seja bem-vindo e um abraço para o senhor. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, um abraço.